O que é destaque nesta quarta-feira? Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 4.337 com 351 mortes. Josué Neto esclarece contratos da Assembleia Legislativa e diz que vai mover ações cíveis e criminais contra autores de fake news. Moto Honda anuncia suspensão de contratos de trabalhadores em fábrica de Manaus. Assassinatos voltam a crescer no Brasil após 2 anos de queda. Brasil bate novo recorde de mortes por Covid-19 em um dia. Donald Trump diz que o Brasil enfrenta surto sério e discute suspender voos. Estados Unidos são o primeiro país a atingir marca de 1 milhão de casos de coronavírus. Pistoleiro de facção criminosa é preso no Mauazinho. Grupamento Marte desativa artefato explosivo deixado por bandidos após explodir em cofre de posto de gasolina na Torquato Tapajós. Ladrões invadem casa e deixam família trancada no banheiro no bairro de São Francisco. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. 5h48, emissoras que estão retransmitindo a partir de agora o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara, lá no bairro do Iraci. Rádio FM Nova Beruri, em Beruri. Alternativa em Alvarez, Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Primeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM em Anamã. Marã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuana. 5h49. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 15 milímetros de chuva e caiu 25. E hoje diz que a probabilidade de mais 20 milímetros é de 90%, com temperatura máxima de 32 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 95% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 29 de abril, 119 dias do ano e faltam 247 para terminar 2020. É dia de Santa Catarina de Sena, também é o Dia Internacional da Dança. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 63 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. 2 fatos marcantes da história. 1989, 14 torcedores do Liverpool da Inglaterra foram condenados à prisão. Os hooligans iniciaram uma briga que matou 41 pessoas durante um jogo de futebol. Em 1997, entrava em vigor o Acordo Internacional sobre Proibição de Armas Químicas. Rússia e Cuba não assinaram. 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao Jean Santos, que é o nosso sonoplasta. E a Rádio Difusora hoje amanhece de luto. A Rádio Difusora do Amazonas está comunicando com muito pesar o falecimento do nosso companheiro Francisco Ferreira da Silva, o Chiquita. Por décadas trabalhou aqui na emissora, prestando serviço com muita alegria no setor do qual era encarregado. Ele tem uma história de verdadeira lealdade e parceria com a empresa Rádio Difusora do Amazonas. E com muito pesar nos despedimos desse que será para sempre um grande amigo de todos nós. A família Difusora está enlutada nesse momento e em oração por todos os familiares. Os pêsames aqui é a família do Francisco Ferreira da Silva, o Chiquita, que por certo também fará muita falta aos companheiros da Assembleia Legislativa. 5h51. As centrais de emergência 199 da Defesa Civil Municipal e 153 da Guarda Municipal já estão com as linhas telefônicas normalizadas. Ambas encontravam-se inoperantes
desde o último dia 23 devido ao furto de cabos da linha telefônica. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana está alertando a população para a movimentação suspeita de pessoas se fazendo passar por garis, utilizando-se de fardamento falso similar aos usados pelos trabalhadores da prefeitura. Outros casos como esse já foram denunciados anteriormente com esse tipo de abordagem em vários bairros de Manaus. Em vista disso, a CEMUSP informou que os funcionários ligados ao serviço público possuem fardamentos marcados com as logomarcas da prefeitura e das empresas terceirizadas. Atenção para as empresas Mamute, Tumpex e Marquise, de fácil observação. Os funcionários da CEMUSP atuam na maioria das vezes em grupos de pelo menos 15 pessoas e estão sempre acompanhados de fiscais e encarregados, bem como caminhões, máquinas, equipamentos e veículos de apoio devidamente identificados. Filas enormes já se formavam por volta da meia-noite em várias agências da Caixa Econômica Federal, se não todas. São as pessoas que vão em busca dos R$600 e estão desde o começo da madrugada já formando fila à espera que a agência abra por volta das 8 horas da manhã. 5h53, mais de 1.100 pessoas vão receber o cartão do Programa de Apoio ao Cidadão em Iranduba hoje e amanhã. A Secretaria de Assistência Social SEMAS de Iranduba marcou para hoje e amanhã a entrega dos cartões do Programa de Apoio ao Cidadão criado pelo governo do Amazonas. O local de entrega será no ginásio Josué Araújo de Almeida, no centro da cidade, a partir das 8h30 da manhã de hoje. Para receber o cartão, o beneficiário precisa apresentar um documento de identidade com foto, que pode ser o RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho. 1.118 pessoas do município vão receber o auxílio no valor de R$200. A lista dos beneficiários foi elaborada pela SEAS, a Secretaria de Estado da Assistência Social, com base nos dados do CAD Único, o cadastro dos programas sociais do governo federal. De acordo com a SEMAS, todas as demais secretarias da Prefeitura de Iranduba vão participar da operação, para a qual estão sendo tomadas todas as medidas preventivas para evitar a propagação do novo coronavírus, incluindo distanciamento social de 1,5 metro entre uma pessoa e outra. A SEMAS também informou que 9 cartões de moradores de Iranduba que estão com os nomes na lista do Programa de Apoio ao Cidadão não vieram nessa remessa. O fato já foi comunicado por meio do ofício número 182/2020, assinado pela secretária Thelma Viana, à Secretaria de Assistência Social do Estado, que prometeu enviá-los posteriormente. Portanto, as pessoas a seguir relacionadas não devem vir neste momento, pois os seus cartões não estão disponíveis. São elas: Helenice do Nascimento Maciel, L da Souza de Matos, Francinete Nascimento da Silva, Luzimara de Souza Farias, Maria da Conceição Sampaio de Miranda, Maria José Barros de Franca, Iune Soreli Ramírez Segura, Zeneide da Silva de Souza e Zuleika Pereira de Souza. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h55 em Manaus. A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições do concurso público do Colégio Naval 2020 até o dia 3 de maio e o pagamento da taxa até o 7 de maio. São 143 oportunidades para rapazes brasileiros nato com 15 anos completos e menos de 18 anos no dia 1º de janeiro de 2021, além do ensino fundamental completo e demais requisitos. Atenção, as inscrições serão aceitas até o dia 3 de maio deste ano pela internet no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Vou repetir este site: www.ingressonamarinha, tudo junto, mar.mil.br. A taxa de inscrição custa R$65 e o candidato pode fazer o pagamento até o dia 7 de maio.
Os eleitores do Amazonas em situação irregular têm até o dia 6 de maio para se regularizarem junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Com os atendimentos presenciais suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus, a regularização pode ser feita pela internet por meio do atendimento remoto no TRE, disponível no link www.tre-am.jus.br/eleitor.atendimento-remoto. O Tribunal Superior Eleitoral informou que o atendimento online visa garantir a participação do eleitor no pleito municipal de 2020. Cinco horas e 57 minutos, como já dissemos aqui na abertura desta edição, faleceu agora, no início desta madrugada, o nosso companheiro de trabalho, Francisco Ferreira da Silva, o popular Chiquita, e por muitos anos trabalhou aqui na Rádio Difusora e tem uma história de verdadeira lealdade e parceria com a empresa. Apesar de toda a família difusora, a família do Francisco Ferreira da Silva, o Chiquita, que faleceu no início desta madrugada. Vou repetir, ainda há pouco divulgamos aqui que a Marinha do Brasil prorrogou as inscrições do concurso público do Colégio Naval 2020 até o dia 3 de maio. E o site é este, atenção para o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Repito, www.ingressonamarinha, tudo junto, .mar.mil.br. Uma orientação importante. Para conter a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, o Ministério da Saúde passou a recomendar que a população usasse máscaras de pano ao sair de casa. Porém, a peça de proteção não é recomendada para bebês e crianças menores de 2 anos, pois, conforme a pediatra Raíssa Santiago, pode causar dificuldade de respiração e aumentar o risco de asfixia na criança. Além dos riscos, o uso da máscara nos pequenos pode causar efeito contrário. Eles podem se sentir incomodados e tocar mais no rosto, aumentando a probabilidade de contrair o vírus. 49 prefeituras do interior amazonense começarão a receber nos próximos dias um reforço importante para ser investido nos serviços básicos de saúde. São um pouco mais de 13,4 milhões, recurso federal providenciado por meio de emenda apresentada pelo senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, ao orçamento da União. Para socorrer o povo do Amazonas no momento de dor e sacrifício, as ordens bancárias já foram inclusive emitidas e o dinheiro deve amanhecer na conta dos municípios. O importante agora é salvar vidas, disse o senador. A verba chega ao interior numa ocasião providencial. Durante a sessão virtual do plenário do Senado, ontem Eduardo Braga atualizou os números da enfermidade no Amazonas e destacou a importância da videoconferência que o ministro da Saúde, Nelson Teich, teve com os senadores ontem terá hoje a partir das 16 horas, horário de Brasília. Portanto, o ministro da Saúde, Nelson Teich, terá uma videoconferência hoje com os senadores às 16 horas e 30 minutos. A Prefeitura de Manaus mantém até esta quinta-feira os 4 postos de vacinação contra a influenza para atender portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. O atendimento acontece das 9 às 16 horas em 4 pontos da cidade: no Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira, no Centro Social Urbano, no Parque 10, no Estádio Municipal Carlos Amite, no bairro do Coroado, e na Mini Vila Olímpica de Santo Antônio, no bairro do mesmo nome. Temos informações com Valdino Castro, que está em Urucará. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Saúde, Censa Urucará, deu início nas visitas domiciliares, buscando mapear todas as áreas com pessoas com síndrome gripal no município, com o objetivo de diagnosticar precocemente caso Covid-19, com estágio leve e moderado,
e subsidiará as medidas para evitar o avanço da infecção pelo vírus. 25 profissionais, entre médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e educação, neste primeiro momento estarão percorrendo os bairros com maior incidência da pandemia. Além da coleta de dados, também realizarão triagem. Caso seja necessário, o médico fará o atendimento ao domicílio. A ação visa evitar a procura tardia com o quadro avançado de gripe. De acordo com o secretário de Saúde do município, Otávio Braga, estamos levando o atendimento à população em casa, buscando diagnosticar e tratar a síndrome gripal. Paulino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6h06. A relatora das contas da Secretaria de Estado da Saúde, biênio 2020-2021, conselheira Yara Lins dos Santos, informou aos membros do Tribunal de Contas do Amazonas que já iniciou a inspeção extraordinária na Suzan, com análise de documentos, contratos, empenhos e pagamentos feitos. Entre os meses de fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, a Força-Tarefa do Ministério Público Federal, criada para conduzir as atuações referentes à Operação Maus Caminhos no Amazonas, atuou diretamente em 204 processos judiciais. Os dados foram divulgados pelo grupo de trabalho que foi constituído para atuar pelo prazo de 1 ano e apresentados em documento encaminhado à Corregedoria Geral do Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal expediu uma carta aberta destinada a indígenas ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, agricultores, familiares e lideranças comunitárias, principalmente no interior do Amazonas, com medidas para a prevenção da Covid-19, destacando a importância de se manterem nas aldeias e comunidades, evitando a ida às cidades. O objetivo é comunicar de forma clara e compreensível para as populações indígenas e comunidades tradicionais a importância de seguir as orientações das autoridades em saúde durante a pandemia do novo coronavírus. 6h08. Temos informações agora de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O crescente número de casos confirmados do novo coronavírus em Manacapuru tem sido alvo de muitas críticas e preocupação por parte da população, aliás, tanto por parte da população quanto das autoridades em saúde. Nos últimos dias, o número de casos deu uma acelerada descontrolada, a ponto do prefeito fazer um desabafo relatando a falta de obediência das pessoas relacionada à contaminação do vírus. O prefeito de Manacapuru, cidade mais infectada pela Covid-19, não resistiu depois de tantos pedidos feitos para que as pessoas ficassem em casa e ao sair evitasse aglomerações. No entanto, o povo parece não dar tela para os inúmeros pedidos do executivo. Ele disse que o município chegou a esse grande número, que somado se sobrepõe a estados inteiros em outro local, por pura teimosia, por pura má vontade de algumas pessoas. Em Manacapuru já existem 321 casos confirmados e 21 mortos, e mais 1.007 pessoas fizeram exames e aguardam o resultado do teste. Para o prefeito, o crescimento da doença em Manacapuru, que detém 7,08% dos casos de todo o estado do Amazonas, tem relação com o comportamento do povo. Disse encontrar muita dificuldade quanto ao isolamento social, uma grande dificuldade quanto ao comportamento que precisa tomar para principalmente proteger os idosos. Beto D'Angelo cobrou mais uma vez a responsabilidade de cada cidadão e disse que a população ignorou o vírus. Gente, conversa séria. Tem que ser papo reto, porque infelizmente o que está acontecendo hoje em Manacapuru é uma realidade nua e crua de que a população ignorou o vírus devastador, desabafou o prefeito. E mais uma vez, ele pediu que as pessoas fiquem em casa e só sair em caso em extrema necessidade. Bem, Paulo, o boletim informativo de hoje indica o seguinte: são 321 casos confirmados, 330 descartados, 1.007 aguardando resultado, 14 internados, 114 recuperados e 21 óbitos. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. Morreu a noite passada no Hospital Adventista o economista Sérgio Melo, irmão do professor José Melo, ex-governador do Amazonas e chefe de gabinete do sistema FIA. O economista sofria de aplasia medular, doença autoimune
que causa queda na contagem das células sanguíneas. A Honda anunciou nesta terça-feira a suspensão de contratos dos trabalhadores de sua fábrica em Manaus, que é a maior de motos do Brasil, com capacidade de produzir mais de 1 milhão de unidades por ano. Segundo a montadora, um acordo coletivo foi firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus, com base na medida provisória 936, que flexibiliza os contratos de trabalho durante a pandemia de coronavírus. No total, a divisão de motos da empresa tem 7.000 colaboradores e 6.500 deles serão afetados pelas medidas. A Honda informou que a maior parte dos colaboradores terá o contrato de trabalho temporariamente suspenso por período máximo de 60 dias. No entanto, os termos do acordo deixam de ser válidos assim que os colaboradores retornarem ao trabalho a partir do dia 18 de maio. Durante o período de aplicação da medida, os salários podem ter redução de até 25%. A montadora afirma que será assegurado por meio de ajuda compensatória de 75% a 100% da renda líquida atual dos empregados. O desconto será escalonado conforme faixas salariais, sendo maior para os níveis superiores, disse a montadora. Agora 6h12. O governo do Amazonas esclarece que não há decreto estadual estabelecendo lockdown com fechamento de todos os serviços essenciais, como tem sido propagado em áudios com conteúdo falso em redes sociais. Esclarece ainda que qualquer medida de ampliação de restrição não implicará desabastecimento de itens essenciais à população, como alimentos, materiais de higiene e limpeza e medicamentos, entre outros. Por fim, o governo do Amazonas informa que qualquer mudança nas medidas de distanciamento social será informada amplamente em canais oficiais do estado. Dessa forma, pede à população que não acredite em fake news. Josué Neto esclarece contratos da Assembleia Legislativa e diz que vai mover ações cíveis e criminais contra autores de fake news. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, iniciou a sessão virtual de ontem apresentando dados que rebatem notícias classificadas por ele como falsas sobre contratos do parlamento e afirmou que vai mover ações cíveis e criminais contra os indivíduos que estão propagando e compartilhando fake news. Josué Neto apresentou dados também disponíveis no portal da Transparência que comprovam que o contrato de buffet do parlamento está suspenso desde o último dia 14 de março, quando também foram suspensas as atividades presenciais da Assembleia Legislativa como medida de isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus, sendo mantidas apenas as atividades virtuais. O presidente da casa esclareceu ainda que o contrato de 1,6 milhão é uma estimativa anual e só são pagos os serviços que forem utilizados. Segundo ele, os serviços atendem a todos os setores e necessidades da Assembleia e não apenas aos deputados. Esses recursos são utilizados para os pagamentos de todas as vezes que a casa realiza uma sessão especial, uma homenagem, título de cidadão do Amazonas, uma homenagem de medalha Rui Araújo, os eventos que acontecem na escola do Legislativo, todas as sessões especiais, todos os eventos oficiais da casa, após o evento se oferece um coquetel e é por isso que existe esse contrato. Então, esse contrato de coquetel não é em definitivo para o café da manhã dos deputados. Ainda sobre o contrato referente ao buffet da Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da casa, Josué Neto, detalhou. Para que a gente possa ser o mais transparente possível, esse contrato foi suspenso, de acordo com as informações que eu tenho aqui, no dia 14 de março, porque não há nenhuma atividade presencial na Assembleia Legislativa desde então. Portanto, esse contrato está suspenso. Dentro desse contrato, no mês de janeiro, foram utilizados
R$ 1.308, onde não teve nenhum grande evento em janeiro na Assembleia Legislativa. No mês de fevereiro, dentro desse contrato, onde já iniciamos as nossas atividades parlamentares e nós não tínhamos nenhum limite de atividades parlamentares por conta do Covid, foram utilizados dentro desse contrato, no mês de fevereiro, R$ 87,6 mil. No mês de março de 2020, onde nós suspendemos o contrato, já na segunda quinzena, a partir da segunda quinzena, foram utilizados dentro desse contrato R$ 55,6 mil. Totalizando a somatória de janeiro, fevereiro e março, esse contrato foi utilizado R$ 144,6 mil. Portanto, esse contrato, quando a gente fala um contrato de 1,6 mil, para que os leigos entendam, a população que nos assiste entenda da forma mais didática, oferece um coquetel e paga. Só que esse pagamento é feito ao final do mês. Então, nesses primeiros 3 meses foram utilizados R$ 144,6 mil. Portanto, 1,6 milhões é o total geral de um ano que poderá ser utilizado. É um contrato por estimativa. O deputado Josué Neto também desmentiu a informação segundo a qual o servidor José Augusto Albuquerque seria um funcionário fantasma da Assembleia Legislativa do Amazonas. O funcionário referido, ele foi nomeado em início de março de 2020, tendo como primeira e única nomeação em toda a história. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Horas e 17 minutos em Manaus, o governador Wilson Lima, acompanhado da secretária de Saúde Simone Papais, participou na manhã de ontem de uma videoconferência com o ministro da Saúde Nelson Teich, que tratou do apoio do governo federal aos estados no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e renovou o pedido de auxílio ao Amazonas. Participaram da reunião governadores e secretários de saúde dos estados da região norte. Na ocasião, o ministro Nelson Teich e o secretário executivo do Ministério da Saúde, general Eduardo Pazuello, ressaltaram que Manaus é hoje uma das cidades que necessita de atenção mais imediata. Teich disse que o Ministério da Saúde enviará ao Amazonas nos próximos dias uma equipe de técnicos para auxiliar nas ações que estão sendo desenvolvidas pela SUSAM. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 4.337. O Amazonas registrou ontem mais 409 casos de Covid-19, totalizando 4.337 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Também foram confirmados mais 31 óbitos pela doença, elevando para 351 o total de mortes. O boletim aponta que 2.288 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Até o dia de ontem, mais 184 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 1.456 pacientes recuperados. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 242 pacientes internados, sendo 108 em leitos clínicos, 50 na rede privada e 58 na rede pública e 134 em UTIs, 65 na rede privada e 69 na rede pública. Há ainda outros 993 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 775 estão em leitos clínicos, 190 na rede privada e 585 na rede pública e 218 estão em UTIs, 99 na rede privada e 119 na rede pública. Dos 4.337 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 2.899 são de Manaus, 60
66,8% e 1.438 do interior do estado, 33,1%. Além da capital, 47 municípios já têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru, 321, Parintins, 119, Itacoatiara, 101, Iranduba, 99, Tabatinga, 83, Carauari e Maués, 66 casos cada um, Santo Antônio do Içá, 61, Coari, 58, Altazes, 47, Careiro Castanho, 46, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, 36 cada um, São Paulo de Olivença, 31, Tefé, 27, Anuri, 25, Benjamin Constant, 23, Amaturá, 20, Lábrea, 19, Tapauá e Tonantins com 18 casos cada um, Maraã, 14, Manaquiri, 11, Careiro da Várzea, 9, Boca do Acre, 8, Beruri, Novo Aripuanã e Urucará, 7 casos cada um e Silves, 6. Os municípios de Borba, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira têm 4 casos cada um. Barcelos, Caapiranga, Codajás, Itapiranga, Jutaí, Manicoré e Urucurituba têm 3 casos cada um. Canutama e Humaitá têm 2 casos cada. Os municípios com apenas um caso confirmado são Anamã, Juruá, Nhamundá e São Sebastião do Uatumã. Entre pacientes da capital até o momento, há o registro de 274 óbitos confirmados para o novo coronavírus. Os 19 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são Manacapuru, 21, Itacoatiara, 8, Parintins, 8, Tabatinga, 7, Maués, 7, Iranduba, 5, Coari, 4, Altazes, 3, Careiro Castanho, 3, Tefé, 2, Carauari, Rio Preto da Eva, São Paulo de Olivença, Manaquiri, Beruri, Urucará, Novo Airão, Barcelos e Manicoré, um óbito confirmado cada um, totalizando 77 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior. 6h22 em Manaus. A Rádio Difusora do Amazonas está comunicando com pesar o falecimento de Francisco Ferreira da Silva, o Chiquita. Por anos trabalhou aqui na emissora, prestando um serviço com alegria no setor do qual era encarregado. Tem uma história de verdadeira lealdade e parceria com a empresa. Com muito pesar, nos despedimos deste que será para sempre um grande amigo de todos nós aqui da Rádio Difusora. A família Difusora está enlutada neste momento, em oração por todos os familiares do Francisco Ferreira da Silva, o Chiquita. Polícia. A noite passada, por volta das 19 horas, uma jovem de 18 anos foi presa pela Polícia Militar após agredir fisicamente uma mulher grávida e derrubar a vítima de uma motocicleta. Isso aconteceu em Maués, conforme o tenente Diego Picacoloto, da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar. A equipe estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Centro, no município, quando recebeu denúncia informando que a gestante havia sido derrubada pela suspeita de uma motocicleta na frente da casa onde mora, no bairro Donga Miquires. A vítima teve os cabelos puxados e sofreu várias escoriações pelo corpo. O motivo das lesões seria um desafeto existente entre as duas devido ao ex-marido da suspeita ser o atual companheiro da gestante. Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano detiveram um homem de 36 anos identificado como Jeremias Ribeiro da Silva, foragido da Justiça, em posse de um arsenal de armas na manhã de ontem, na Avenida Leste, no bairro do Mauazinho. A Rocan estava na área de serviço quando recebeu uma denúncia via WhatsApp, informando que um matador e um dos líderes de uma facção criminosa estava aterrorizando a população no bairro. A equipe foi até o local. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 40 com um carregador e 4 munições. Durante o procedimento de abordagem, também foi encontrado um fuzil Colt M4 com 10 munições de calibre 5.56, uma espingarda calibre 32 com 2 munições e um revólver calibre 38 com 2 munições.
do mesmo calibre. Policiais militares do grupamento de manejo em artefatos explosivos desativaram um suposto artefato dentro de um posto de gasolina na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao bairro Novo Israel. O grupamento foi acionado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança para verificar um possível artefato explosivo que teria sido usado para abrir o cofre do posto de gasolina. Isso foi feito. Os envolvidos no crime já tinham fugido do local, levando o dinheiro da empresa. A equipe de policiais foi ao local mencionado e encontraram o artefato e tomaram todas as medidas de segurança cabíveis para realizar sua desativação. O explosivo foi desativado com sucesso e o Departamento de Perícia da Polícia Civil foi acionado para as investigações. Na madrugada de ontem, uma família inteira viveu momentos de terror ao ter a casa localizada na rua Jonas da Silva, bairro de São Francisco, invadida por 3 bandidos. Eram 3h30 da manhã quando as vítimas foram surpreendidas pelos bandoleiros e feitas reféns. O que chama a atenção é que entre os suspeitos estava uma mulher, segundo a polícia militar. O trio rendeu a família e a trancou dentro de um dos banheiros do imóvel. Depois começaram a recolher os pertences do local. No total, os ladrões levaram 2 televisões, 2 notebooks, um violão e R$800 em espécie. Além da chave do carro da família, mas não levaram o veículo. A polícia suspeita que um quarto suspeito auxiliou na fuga dos comparsas utilizando um outro carro. Após a fuga, as vítimas conseguiram escapar e pedir ajuda. A primeira companhia interativa comunitária foi acionada, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Loteria. Aqui no concurso 5.256, sorteou as dezenas 21, 25, 33, 57 e 74. Prêmio acumulado. Concurso 5.256, dezenas sorteadas 21, 25, 33, 57 e 74. A quadra saiu para 68 apostas, cada uma vai receber R$6.074,24. O terno vai pagar para 4.191 apostadores R$148,20. E o dia de sorte? O mês da sorte foi março. Dezenas sorteadas no concurso 296, 04, 06, 13, 18, 21, 22 e 27. 04, 06, 13, 18, 21, 22 e 27. 6 números acertados, 62 apostas, R$1.754,86, prêmio acumulado. A Lotomania também acumulou no concurso 2069. Com 19 acertos, 3 apostas, cada uma vai receber R$66.112,61 e com 18 números, 91 apostas, R$1.362,21. Dezenas sorteadas no concurso 2069, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 16, 23, 25, 30, 34, 43, 49, 54, 64, 65, 67, 68, 81 e 91. Vou repetir os números da Lotomania, concurso 2069, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 16, 23, 25, 30, 34, 43, 49, 54, 64, 65, 67, 68, 81 e 91. Últimas notícias. O dólar comercial encerrou a terça-feira vendido a 5,51 com recuo de 0,147, menos 2,59%. O índice Bovespa da B3, Bolsa de Valores brasileira, voltou a superar os 80 mil pontos. O indicador fechou esta terça-feira aos 81.312 pontos, com alta de 3,93%. Os mercados internacionais têm majoritariamente alta nesta quarta-feira. Na Europa, os índices operam em meio a alguns resultados de balanços de empresas que vêm agradando.
Já na Ásia, investidores demonstraram maior apetite por risco em meio ao alívio de restrições impostas para conter a propagação do coronavírus e também com a recuperação do petróleo após fortes perdas recentes. A valorização na Ásia veio em meio a sinais de que partes dos Estados Unidos e da Europa começaram ou se preparam para gradualmente reverter medidas de isolamento adotadas numa tentativa de conter a disseminação. A pandemia causada pela Covid-19 afetará no aumento da fome e da pobreza nos países da Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, de acordo com um novo relatório da FAO. O relatório, desenvolvido a pedido da presidência pro tempore do México ante a CELAC, detalha uma série de recomendações para enfrentar a crise. É fundamental que os governos declarem a alimentação e a agricultura como atividades estratégicas de interesse público nacional, com apoio de todos os órgãos do Estado e da população. Manter o sistema alimentar vivo é essencial para que a crise da saúde não se transforme em crise alimentar, explicou Júlio Berdeg, representante regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. 6h43. Colômbia se torna o 37º país membro da OCDE e o Brasil nada. O país é o terceiro da América Latina e Caribe a entrar para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Costa Rica deve ser o próximo. Em janeiro, Donald Trump disse que daria preferência ao pleito brasileiro para ingresso. A Secretaria do Tesouro Nacional divulga o resultado de março das contas do governo hoje. Em fevereiro foi registrado o déficit primário de 25,857 bilhões de reais. O déficit acontece quando as despesas superam as receitas com impostos e contribuições. Após anos de queda, recorde número de assassinatos sobe para 8% no Brasil nos 2 primeiros meses de 2020. A alta é causada principalmente pelos estados da região Nordeste. Ceará dobrou o número de vítimas. Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, acompanha os crimes violentos mês a mês. Essa é a primeira parcial divulgada neste ano. O plenário da Câmara concluiu nesta terça-feira a votação do projeto de lei que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES durante a vigência do estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia. A matéria segue agora para o Senado. Tribunal manda desbloquear bens do ex-presidente Michel Temer. Bloqueio foi determinado por juiz do Distrito Federal em 2019. PRF1 entendeu que investigadores deveriam ter demonstrado que bens foram pagos com dinheiro produto do crime. O governo federal estendeu por mais 30 dias a restrição para a entrada de estrangeiros no Brasil em voos internacionais, independentemente da nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em meio à pandemia do novo coronavírus. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democrata do Amapá, prometeu entregar nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, uma minuta do substitutivo ao projeto de lei complementar que trata da ajuda emergencial da União a estados e municípios. Ele é o relator da matéria e esteve reunido com a equipe econômica durante toda a manhã de ontem para discutir a medida. Bolsonaro dá posse hoje em solenidade no Palácio do Planalto aos novos ministros André Mendonça da Justiça e José Levi Melo do Amaral Júnior na Advocacia Geral da União e ainda ao novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Casos de coronavírus mais que dobra em Blumenau após volta do comércio. Havia 68 casos em 13 de abril, quando o comércio reabriu na cidade. Na segunda, foram 159, uma alta de 134%. Prefeitura atribui aumento à reabertura do comércio e à realização de mais testes de Covid-19. Shoppings voltaram a funcionar, ou voltam a funcionar na quarta-feira. Um deles já registrou muita aglomeração. O
presidente Jair Bolsonaro, ao ser perguntado por uma repórter na portaria do Palácio da Alvorada sobre o aumento de mortes por coronavírus no Brasil, que nessa terça-feira superou a China, país de origem da pandemia, respondeu: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre. Nessa terça-feira, o Brasil bateu novo recorde de mortes em um dia em razão da pandemia do novo coronavírus, com 474. Segundo a atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem, o total subiu para 5.017, aumento de 10,4%. O acréscimo mais alto até então havia sido na quinta-feira, quando foram contabilizados 407. O Brasil chegou a 71.886 pessoas infectadas. Os Estados Unidos se tornaram nesta terça-feira o primeiro país do mundo a superar o número de 1 milhão de casos confirmados do novo coronavírus, segundo os últimos dados da Universidade Johns Hopkins, com sede em Baltimore, no estado de Maryland. Às 15 horas de ontem, o número de infecções detectadas em território americano atingiu 1.002.498, enquanto o total de mortes chegou a 57.266. Donald Trump diz que acompanha de perto o surto sério de novo coronavírus no Brasil e sugere suspender voos. O presidente americano afirma que o avanço da pandemia de Covid no Brasil tomou rumo diferente na comparação com outros países da América do Sul. Ele discute suspensão de voos entre os dois países com governadores norte-americanos. Uma notícia importante. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apelou nesta terça-feira à oposição para que aceite um cessar-fogo, em referência aos constantes confrontos entre seus integrantes e os governistas, e chegue a um acordo humanitário que favoreça o trabalho médico para evitar a expansão da Covid-19 no país. E a farmacêutica anuncia medidas para a produção em larga escala de vacina ou tratamento contra a Covid-19. Governo alemão aprovou testes em humanos e em breve o mesmo deve acontecer nos Estados Unidos. Pfizer e BioNTech devem começar testagem clínica em 200 pessoas saudáveis com idade entre 18 e 55 anos. Novo produto deve ficar pronto até o final de 2020, de acordo com as empresas. Isso é uma boa notícia. A Pfizer afirma que caso os testes sejam bem-sucedidos, milhões de doses podem ser produzidas até o final deste ano para o combate ao Covid-19. 6 horas e 49 minutos. Vamos agora aos destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Reage Bolsonaro após número recorde de mortes. Folha de São Paulo. Bolsonaro apoia pressão para que Regina Duarte peça demissão da cultura. O Estado de São Paulo, Exército diz que revogou portarias das armas por pressão do governo e das redes sociais. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Em 45 dias, mais de 800 mil recorrem ao seguro-desemprego no país. Valor econômico, cenário político e exterior ajudam o Ibovespa. Dólar cai. Estado de Minas, desenlace anunciado de Collor ao prever impeachment de Bolsonaro. Jornal do Comércio no Recife. Isolamento social já evitou a morte de 2.000 pessoas no Recife. Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará confirma a primeira morte de detento por Covid-19. 67 agentes estão infectados. Porto Alegre, 0 hora. Justiça derruba liminar que suspendia cobranças de empréstimos consignados de aposentados. As edições impressas locais do Jornal do Comércio. Demissões e suspensões de contrato avançam no PIN. A crítica, indiferença mortal. Em tempo, Ministério da Saúde reconhece plano de contingência do Amazonas. Diário do Amazonas. TCE faz pente fino nos gastos da Suzano. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral. A apresentação, Paulo Guerra. Noventa e 96,9